Fala, galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. Nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, ajuda muito a gente. Se você assistiu o vídeo e não gostar, pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum. Beleza? Se for possível, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do nosso conteúdo. Beleza? Geralmente esse vídeo de domingo quem faz é a Ari, mas como ela está de recesso, né, de licença esses dias, eu estou aqui para poder passar um pouquinho da minha visão para vocês e passar uma parte macro, né, sobre a minha visão sobre os principais ativos do mundo, Ibovespa, dólar, criptomoedas, para a gente poder entender o que dá para a gente pensar num prazo um pouquinho maior. Beleza? Então é isso aí, deixa eu compartilhar minha... antes, só para eu avisar vocês, a gente tem um grupo no Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Se você ainda não faz parte, eu te convido a entrar, é gratuito, a gente fica lá 24 horas por dia falando e debatendo sobre mercado. A gente fala sobre cripto, sobre Forex, sobre índice, sobre dólar, sobre ações. É um canal bem bacana, onde a gente pode interagir e tirar todas as nossas dúvidas. Fechou? Então é isso, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar a falar um pouquinho de mercado. Vamos lá. Eu queria começar mostrando para vocês aqui a minha visão do Ibovespa num gráfico mensal, que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse tempo gráfico. O que a gente pode entender aqui? Aqui é o topo do Covid. Perfeito? Aqui foi onde a gente teve a nossa manipulação e tudo isso aqui provavelmente é uma defesa do médio do player. É onde o player da venda, que fez todo esse movimento de manipulação aqui, ele está defendendo o preço médio dele. Significa que o preço não pode passar para cá. Se o preço passar para cá, provavelmente o player da venda vai ser estopado, né? E a gente vai ter o mercado no movimento altista, no movimento para buscar a região de 130 mil pontos, 135 mil pontos no Ibovespa. Então, a ideia principal é que ele esteja defendendo o preço médio dele, que vai estar em torno ali de 119 a 120 mil pontos. O que eu estou percebendo, né, dentro das minhas análises, dentro dos meus estudos, o que eu estou vendo de uma maneira geral, de uma maneira macro no mundo? Eu acho que esse movimentozinho que está formando aqui, ó, esse movimento desse candle fechando acima e esse candle fechando abaixo. Isso aqui é um gráfico mensal. Demora 30 dias para o candle fechar. Se dia 1º de setembro a gente tiver, de fato, esse candle desse mês dessa forma, fechando abaixo ali de 119.800, e se em setembro a gente tiver a mínima desse candle perdido, eu acho que a gente tem probabilidade grande de vir testar essa região aqui embaixo, na região de 90 mil, na região de 85 mil pontos no Ibovespa. Clinton tá fazendo terrorismo, meu Deus, e agora? Não, é apenas uma visão do gráfico que eu estou tendo, olhando um tempo gráfico muito grande, que é o tempo gráfico mensal. A gente não vai operar um tempo gráfico mensal, mas a gente vai se basear pelo tempo gráfico maior. O tempo gráfico maior é o que vai ditar esse nosso movimento. Então, eu estaria bem de olho para esse possível movimento. A gente tem aqui atrás, né, esse movimento que é praticamente o oposto. A gente tem um movimento sendo a referência. Aqui foi a nossa manipulação, onde o preço subiu, né? E aqui é onde provavelmente ele defendeu o preço médio dele. E aqui em cima nada mais vai ser agora do que provavelmente o movimento oposto. Quando eu falo isso, eu já queria deixar bem claro aqui que não tem nenhum viés, não tem nada desse tipo, nem viés político, nem nada disso. Eu nem acredito que a Bolsa se movimenta por essas questões. Eu acho que, de fato, é simplesmente quando a Bolsa está barata, geralmente o GPI vai querer comprar, quando ela está cara, ele vai poder vender. E os argumentos eles vão jogando para vocês, para a gente, né? Para a gente poder, geralmente, fazer a ponta oposta para servir como liquidez. Então, não tem viés nenhum. Se vocês pegarem outros vídeos, quando a Bolsa estava ali em torno de 95 mil pontos, 98 mil pontos, eu estava falando que a Bolsa provavelmente ia subir. Então, não tem viés nenhum. Não sou dos mais políticos. Até é feio o que eu falo, mas não me interesso tanto pela política.
Inclusive, se um dia eu for candidato, nunca votem em mim, beleza? Eu não voto geralmente em ninguém, nunca votei assim em ninguém. Então, eu só queria deixar bem claro esse meu posicionamento para não ter nenhum viés, para não ter briga nos comentários aqui ou em algum lugar, usando meu vídeo. Vai subir porque o presidente é bom ou ruim, o ministro da Economia é bom ou ruim. Não me interessa essas questões quando eu olho o gráfico. Eu simplesmente quero entender os pontos baratos e os pontos caros. Aqui em cima, em 120 mil pontos, olhando o tempo gráfico mensal, eu entendo que o gráfico está caro. E sabendo que o gráfico está caro, eu vou procurar regiões onde eu vou poder vender e procurar regiões onde seriam os pontos mais baratos. E os pontos mais baratos, na minha visão, vai ser primeiro dentro dessa região, que seria esse Fair Value Gap. E o segundo ponto de interesse que eu vejo como um ponto mais barato seria esse segundo Fair Value Gap. Então, essas regiões seriam as regiões onde eu hoje pensaria em comprar bolsa para carregar para o longo prazo. Eu não consigo comprar bolsa nessas regiões aqui em 118 mil, 119 mil, 120 mil pontos. Então, eu acredito hoje, olhando o tempo gráfico mensal, que a gente está num ponto caro e que a probabilidade maior é de cair até a região ali de 85 mil pontos, 90 mil pontos. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês seria essa minha visão do Ibovespa. A gente vai ter aqui o topo pré-Covid, né, que seria essa região aqui. Essa região seria o meu topo pré-Covid. A minha linha continua traçada até agora. E até o momento, a gente teve um movimento praticamente perfeito do que eu considero uma manipulação em região de topo. Por isso, essa é a minha visão no Ibovespa mensal. Quando eu coloco o semanal, a gente consegue até detalhar um pouquinho mais. A gente vai ter essa região aqui, sendo a nossa região de equal low, essa regiãozinha aqui, ó. Isso aqui vai ser o fundo duplo, onde provavelmente seria ponto, né, para a gente pensar em comprar. Só que provavelmente tem liquidez aqui embaixo. O ideal seria que capturasse essa liquidez para depois o preço de fato subisse. Inclusive, olhando todo esse movimento, se vocês olharem tempos lives para trás aí, vai ter vídeo que a gente fala, né, que esse order block até o momento seria o order block mais interessante. Ele mitigou a região de 50 de máxima desse order block, que é como a gente julga ser interessante a mitigação de um order block. Ele mitiga a região de 50% de um order block e agora a expectativa, né, é que ele mitigue lá a extremidade inferior do order block de compra para a gente poder de fato pensar numa compra para longo prazo. Beleza? Seria essa a minha visão do Ibovespa. Então, eu queria que vocês... Não quero que ninguém tome como verdade absoluta, mas apenas sirva como um ponto de estudo, ponto de reflexão, para vocês entenderem de fato, colocar a visão de vocês aí no gráfico de vocês, para a gente poder tirar alguns viés que a gente pode ter. Beleza? Bem verdade que no tempo gráfico mensal, a gente está tentando manipular essa região. Fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, vai acionar o trade, acabou. Pelo mensal. Pelo semanal, a gente ainda não teve esse movimento na região de extremidade superior, que seria essa região. Eu queria ver essa região de topo aqui sendo manipulada. A gente tem essa região aqui. Pronto, a partir do momento que perdeu essa minha região de fundo, isso aqui é o meu topo que está sendo confirmado. Eu queria ter tido um candle fechando acima e um candle fechando abaixo. Então, antes de fazer aquele movimento até 85 mil pontos que eu mencionei, eu não ficaria nada surpreso se antes disso ele subisse, né, até essa região aqui, para poder dar essa manipulação, para depois de fato cair e buscar essa região que eu vejo lá tão interessante. Beleza? Então seria mais ou menos essa a minha leitura. Se ele vai fazer esse movimento de manipulação pelo semanal, já fica mais complicado, porque pelo mensal, de fato, já está acontecendo. Beleza? Então, essa seria a minha visão para o Ibovespa. Clinton, quero comprar bolsa. Onde seria ponto interessante, já que está falando da queda, né? Pontos onde seriam possíveis paradas do preço. Nessa região do Ibovespa pode ser um ponto de possível parada do preço. A gente vai ter, de fato, aqui um movimento de rally, uma base e um novo rally, e que provavelmente, quando o preço tocar até aqui, pode ser um ponto de possível parada do preço no movimento menor, né, no movimento de curto prazo, para ele poder subir, para depois cair. Então, aqui, de fato, no movimento de curto prazo, pode ser um ponto de possível parada do preço. Quando a gente coloca o índice futuro, fica até um pouquinho mais claro todo esse movimento. A gente teve aqui esse primeiro order block de compra, que foi esse candlezinho, esse dojizinho aqui, muito interessante.
que teve o candle fechando abaixo da região, fechando acima e acionando um trade. O outro ponto interessante seria nessa região. Isso aqui é o nosso candle Clinton, que a gente fala, né? É um candle que eu gosto muito, tem vídeo no nosso canal do Telegram explicando o candle Clinton. Se você está assistindo esse vídeo e não sabe o que é um candle Clinton, vai lá no nosso canal do Telegram e pede para a gente enviar o link, que a gente vai mandar o vídeo para você assistir e poder entender, né, se faz sentido ou não para você. A gente tem no gráfico diário um movimento de rally. Opa! A gente vai ter esse movimento que foi um rally, uma base e um novo rally. E que essa base aqui, né, vai ser também provavelmente um ponto de possível parada do preço no curto prazo. Beleza? Então essas seriam as minhas visões para o índice futuro, para poder pensar em compra no índice futuro, isso numa visão de médio e longo prazo, né? Quando a gente fala num tempo gráfico menor, a gente pode entender que nós estamos dentro dessa região desse order block. Quando a gente vai para os 60 minutos, a gente rompeu, deixa eu dar um zoom aqui. A gente rompe essa estrutura, e a partir do momento que a gente rompeu essa estrutura, nós vamos mitigar até o ponto mais barato do movimento para a gente poder pensar em uma compra. O primeiro ponto mais barato seria dentro dessa região, seria onde tem essa região de liquidez. O segundo ponto mais barato seria dentro dessa região. E o terceiro ponto mais barato seria dentro dessa região. Então, esses seriam os pontos que eu estaria procurando compras ali em day trade, em swing trade, em tempos gráficos menores. Essas seriam as minhas regiões de interesse num tempo gráfico menor, para eu poder pensar em uma compra no tempo gráfico menor, colocar os 5 minutos e entender que essas regiões são válidas em tempo gráficos menores. Beleza? Esse seria o movimento que eu estaria aguardando para pensar em possíveis compras. Quando a gente coloca o RSI, fica até legal aquele movimento que eu já expliquei para vocês algumas vezes. Quando a gente tem um movimento agudo, que seria esse movimento aqui, 1, 2, 3, 4, que vira até notícia, 10 dias, 15 dias seguidos de queda, 50 dias seguidos de queda, as quedinhas pouquinho, né, mó de boa, e a galera faz mó terrorismo. Quando a gente pode pensar em entrar a favor desse movimento de baixa? Você não vai querer vender aqui, você não vai querer vender aqui, porque teoricamente você não saberia onde seria o fundo. Então você vai esperar um recuo, você vai esperar se está caro para você poder vender. Como a gente está olhando o gráfico diário, quando você coloca os 60 minutos, que é a nossa regrinha, tem vídeo de RSI no nosso canal, você consegue entender que quando o RSI chega acima de 60, é onde provavelmente nós estamos procurando um topo dentro daquela região. Aí você vai procurar o nosso ponto de interesse para você entender. Aqui seriam as nossas regiões, né? Esse fechamento desse doji aqui, essa região de topo aqui, teve o movimento de fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima. Esse seria o trade baseado na região de RSI, onde, depois de um movimento brusco de queda no gráfico diário, você vai para o gráfico de 60 minutos e procura o RSI acima de 70, onde provavelmente vai ser um ponto caro para você estar vendendo. Beleza? Tem vídeo de RSI no canal, depois dá uma olhada lá que talvez fique um pouco mais claro. Fechou? Então essa é a minha visão para o Ibovespa. A minha visão de longo prazo, a minha visão de curto prazo. No curto prazo, a gente vai ter essas regiões aqui, né? Que a gente vai poder pensar em algumas compras antes daquele 85 mil, mas olhando um tempo gráfico mensal, para daqui 3, 4, 5 meses, 6 meses, eu não ficaria nada surpreso se o Ibovespa fosse lá naquela região dos 80 mil pontos. Fechou? Na ponta oposta, a gente consegue ver o dólar. Inclusive, a gente vai ter o dólar no mensal, acho que eu já até expliquei para vocês a minha visão do dólar, que aqui a gente vai ter a nossa região de topo, né? Dentro desse movimento aqui, a partir do momento que a gente rompeu essa estrutura, que é esse movimento, as nossas regiões são válidas. E essa região aqui é o meu último order block que antecede o movimento de rally, uma base e um novo rally. Esse order block aqui é o candle que gera todo esse desequilíbrio. Então, essas regiões aqui são regiões de interesse válidas, onde eu estou pensando em possíveis compras para a questão de tempo gráfico maior, para uma questão de um swing trade mais longo, de um position trade. Beleza? Quando eu coloco o semanal, eu filtro, né? E eu acho esse order blockzinho aqui. Eu acho esse order block aqui, ó.
esse candle aqui. Esse candle aqui, ele é um order block, ele é o último candle de cor contrária que gera esse desequilíbrio, e que qualquer candle que fecha abaixo e fecha acima, tem o rompimento da máxima, eu estou entendendo que está sendo uma manipulação de compra para ele poder subir e pensar em capturar regiões mais líquidas acima, né? Nesse caso, pontos interessantes de venda. A gente ainda não teve esse movimento, a gente não teve nenhum candle que fechou acima dessa, que rompeu a máxima, né? Esse candle aqui é o primeiro candle que fecha abaixo, mas nenhum outro candle fechou acima da região. Esse candle da semana retrasada é o primeiro candle que fecha dentro do meu order block. Então, se ele tiver a máxima dele rompida, o ideal era que tivesse sido nessa semana, é mais forte o movimento. Quando tiver a máxima desse candle rompido, provavelmente nós vamos ter um movimento de alta, entendendo que tudo isso aqui é um movimento de manipulação da compra para ele buscar regiões lá em 5,45, 5,50, 5,70. Eu não ficaria nada surpreso no dólar se de fato acontecer o rompimento do candle da semana retrasada, beleza? Precisa romper. Enquanto não romper, o trade não é acionado, assim como o mensal do Ibov. Enquanto não perder a mínima do mensal, né, o trade de 85 mil não será acionado. Precisa de fato ter o gatilho. E nesse caso, o gatilho seria o rompimento dessa máxima. Quem é mais agressivo poderia ter tomado nos 50% do order block do gráfico mensal, o stop teria que estar abaixo da região, né? Você teria entrado por uma questão de risk entry. O preço está caindo, quando toca 50% do order block, você compraria na expectativa dele vir quebrar as estruturas aqui em cima. Beleza? Então, risk entry já foi acionado no dólar e o trade de manipulação precisa romper essa região que ainda não foi rompida. Então, de fato, o meu movimento macro, eu estou vendo uma queda grande para a bolsa e provavelmente uma expectativa de um dólar forte se de fato perder a mínima do mensal na bolsa e romper a máxima do semanal no dólar. Fechou? Então, essa é a minha visão no dólar de longo prazo. No curto prazo, a gente vai ter mais ou menos, né, o nosso mesmo racional ali. A gente teve essas regiões aqui, que agora a gente teve movimento de alta, rompendo essas estruturas. Isso aqui era no movimento de curto prazo, era um drop, base drop. A partir do momento que a gente rompe todas essas estruturas, o dólar está falando, Clinton, eu quero subir, mas eu não posso te comprar aqui. Eu quero que você caia. Inclusive, eu falo no meu vídeo de quarta. Quando você estiver no ponto mais barato, eu vou pensar em comprar. Onde seria pontos interessantes para eu comprar dólar? Aqui embaixo, a gente já sabe que vai ser liquidez, né? Tudo isso aqui vai ser liquidez, então o dólar pode dar mais um suspiro, mais uma quedinha aqui embaixo para capturar a liquidez. Dentro desse order blockzinho aqui, seria um ponto onde eu estaria de olho pensando em comprar dólar, né? Ou até mesmo dentro dessa região desse fundo. Opa! Por quê? Isso aqui seria a possível defesa do médio do player. Mesmo argumento, aqui seria a minha referência, aqui seria a minha manipulação, e o preço do dólar tocando dentro dessa região, eu ficaria de olho para poder pensar em uma possível compra, né? Para poder entender e mitigar e capturar a liquidez que tem aqui nessa região desse order block, dentro dessa ineficiência do preço que foi deixado. Beleza? Minha visão para o dólar seria essa. Quando eu coloco nos 60 minutos, a gente pensar no day trade, né, em tempos gráficos menores, em swing trades mais curtos. Essa região foi a primeira região que ele capturou aqui embaixo a liquidez desse equal low, subiu. Agora ele pode querer fazer a defesa do médio do player, né? Só que como já subiu muito, essa defesa do médio do player fica até um pouco comprometida. Inclusive já querendo formar um possível drop, uma base. A manipulaçãozinha pode estar correndo aqui, ó. Então, se manipulou na extremidade superior, a expectativa é que ele busque a região inferior. Então, a gente vai ter que entender os pontos mais líquidos do dólar. Onde seria o meu primeiro ponto de interesse do dólar? Seria dentro dessa região. Outro ponto seria nessa região, no gráfico de 60 minutos. E o último ponto, né, seria o ponto lá embaixo, daquela liquidezinha que a gente olhou também no tempo gráfico diário. Beleza? Essas seriam as minhas 3 regiões que eu estaria de olho para poder pensar em alguma compra no dólar. Beleza? Para vender dólar, Clinton. Aqui seria um primeiro ponto interessante. Um outro ponto interessante que eu estaria de olho. Opa.
que eu estaria de olho seria nessa região. Antes disso, não faria nada no dólar. Esperaria essas regiões aqui para eu poder pensar em venda e essas regiões aqui embaixo para eu poder pensar em compra. Beleza? Então, essa é a minha visão de longo prazo, de curto prazo para o dólar e para o índice. Uma coisa que eu estou olhando, já até comentei com vocês, é o DIF 29. Eu acho que a gente já está numa região, de fato, né, compradora para o DIF. É como se fosse o mesmo argumento lá daquela questão do dólar. A gente tem movimentos rompendo essas estruturas aqui, rompeu essa estrutura, então ele está validando todos os meus pontos de interesse. Aqui era um ponto de interesse, né, que não manipulou, fechou fora, mas ainda não, né? Nem chegou a fechar dentro, então não teve trade. Aqui seria um novo ponto de interesse, onde a gente já teve um candle fechando fora, mas ainda não teve nenhum fechando dentro. Caso tenha algum candle fechando dentro, pode sim ser um gatilho comprador. E o ponto, né, onde eu olho com mais carinho e atenção é a região ali de 10 e 20. Eu acho que aqui é o termômetro. Se a gente tocar aqui nessa região, manipular e subir e não cair, né, no caso, se fizer um fechou fora, fechou dentro, eu acho que é o fim desse movimento, com a expectativa que a gente vai ter do DI subindo, provavelmente o dólar vai subir junto. Então, o máximo que eu esperaria seria o 10 e 20 no DIF 29. Chegando ali, para mim, é o fundo do dólar, entre aspas, e provavelmente o início de um movimento mais brusco no Ibovespa. Fechou? Só usando uma questão de correlação mesmo. Quando a gente coloca o S&P 500, o S&P está até menos feio do que a bolsa em si, né? A gente vai ter aqui essa região desse doji, né, que a gente já comentou, a Ari comentou algumas vezes com vocês. Essa região aqui seria uma região bem interessante do preço, onde a gente vem formando topos e fundos descendentes. Clinton, como que eu sei que isso aqui é um topo? A partir do momento que perdeu esse fundo. Clinton, como que eu sei que isso aqui é um topo? A partir do momento que eu perdi esse fundo. Então, a gente poderia ter traçado a nossa linha, não teve fechou fora, fechou dentro, né? Então, se não teve fechou fora, fechou dentro, não teve trade. E agora, de fato, a gente está fechando fora, fechando dentro da região do fechamento do doji, desse candlezinho aqui, ó. Então, eu estaria bem de olho para esse movimento. Inclusive, quando a gente traça 50% desse order block, quem opera risco entre já está dentro desse trade com stop aqui atrás, né? Esperando a expectativa dele vir testar pelo menos essa região de liquidez. Por que, Clinton? Quando a gente pensa no movimento, a gente olha e traça uma LTA aqui, ó. Essa LTA significa o seguinte: a pessoa física está vendo que formou a primeira vez, tocou a segunda vez e subiu. Ele pensa, quando tocar a terceira eu vou comprar. Então, provavelmente, se as pessoas estão querendo comprar aqui, tem GPI, tem institucional querendo vender para essas pessoas físicas. Então, LTA e LTB só serve, na minha visão, como liquidez. Eu não opero LTA e LTB. Fechou? Então, S&P 500 seria mais ou menos essa a minha visão. Quando eu coloco no gráfico diário, de fato, a gente está num ponto de possível parada do preço. A gente teve esse rally, essa possível base, né? E aqui, dentro dessa região, seria o nosso primeiro order block válido, né? Com a expectativa de romper essa região de topo, né? Só que a gente tem um topo como referência no gráfico semanal. E o tempo gráfico semanal, entre aspas, né? Vale mais do que o gráfico diário. A nossa referência sempre tem que ser de um tempo gráfico maior. Beleza? Mas, de fato, pelo gráfico diário, nos 50% aqui, você poderia, de fato, estar pensando em uma compra, tomar algum risco dentro dessa movimentação do S&P. Fechou? No Dow Jones, só para correlação mesmo, para a gente poder entender, fica até mais claro o movimento, porque ele está mais fraco do que o S&P. A gente vai entender toda essa região aqui, ó, como uma região de liquidez, seria o nosso equal high. Então, aqui é o que ele está fazendo, ele está capturando a liquidez no nosso equal high. Ele teve um candle que fechou acima da região, um candle que fechou abaixo da região, inclusive nessa semana acionou o trade com a expectativa de vir buscar pelo menos essa região, entendendo que a gente tem também uma LTA passando aqui e que aqui provavelmente vai ter pessoa física querendo comprar, acreditando que a LTA vai segurar o preço. Beleza? Então, seria essa a minha visão de um movimento macro, de um movimento maior. Eu vejo o S&P 500, Bolsa Brasileira, perdendo valor, perdendo força, enquanto eu vejo o dólar provavelmente ganhando força aí para o médio e para o longo prazo. Fechou? Vamos falar de Bitcoin um pouquinho.
Bitcoin. Bitcoin montando uma base no semanal, né? A gente teve esses movimentos de rally, base, agora está montando uma nova base. No último movimento que ele fez, esse pavio aqui, ó, é a liquidez que capturou. Como ele capturou na extremidade inferior, a expectativa é que ele suba. Da mesma forma agora, se ele capturar a liquidez aqui embaixo, a expectativa é para subir. Se ele capturar a liquidez aqui em cima, a expectativa é para cair. Quando a gente olha, a gente já tem esse order blockzinho que a gente fala há algum tempo, né? Esse order block é o order block que segurou todo o movimento do preço. Inclusive, eu vejo alguns conteúdos, aí vi alguém falando assim, nossa, eu vejo o pessoal falando que um candlezinho desse vai segurar o preço do Bitcoin. Geralmente segura, né? Não pelo fato de ser um candlezinho, mas o porquê ele é esse candlezinho, qual é o contexto por trás desse candlezinho. Isso é um order block, né? Também montado de um drop, base drop, uma região de oferta muito forte, onde provavelmente vendedores tem um player institucional, tem um robozinho, né, plantando ordens de venda, ele está vendendo, toda vez que chega aqui, ele vende alguns bilhões, né? Então, por isso que o preço tem dificuldade em romper. Para esse player ser estopado, precisa de fato ter um robozinho comprando mais do que esses bilhões. Se ele está vendendo 10 bilhões, precisa ter um robozinho comprando 10 bilhões e um para de fato conseguir levar o preço para cima. A gente já falou esse movimento em outros vídeos e outras lives. No diário do Bitcoin, a gente tem agora um ponto de possível parada do preço, até porque essa região de topo foi rompida. Tem a nossa confirmação que a gente teve um candle fechando acima da região. Então, ele está validando toda essa pernada. Então, esse primeiro order block é um order block válido. Esse segundo order block também é um order block válido. Esses seriam os pontos para o curto prazo que eu estaria pensando para fazer trade, né? De 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1 no Bitcoin. Essas minhas duas regiões são regiões válidas para eu poder pensar em alguma compra. Clinton, quero vender Bitcoin. Onde são os pontos interessantes? Esse aqui seria o primeiro ponto onde eu olharia com atenção para o Bitcoin. Ou caso a gente monte alguma base aqui, igual está tentando formar, eu queria que ele fizesse esse movimentozinho aqui, ó. Tocasse pelo menos aqui na região de 50% desse Fair Value Gap, para depois cair com a expectativa de perder essa região de fundo. Se ele não montar essa base, né, o primeiro ponto que eu olharia com atenção para poder fazer uma possível venda seria essa região, e o último ponto seria essa região aqui em cima. Antes disso, não faria nada. Beleza? Esses seriam os pontos que eu vejo com mais interesse para o Bitcoin, tanto na venda quanto na compra. Se perder essa região, os meus pontos válidos seriam a mínima dessa região, e eu queria que tivesse um candle fechando abaixo dessa região e um candle fechando acima dessa região. Beleza? Esse seria o meu outro ponto de interesse se a gente montar, né, se a gente montar a nossa base aqui e a gente tiver um candle capturando liquidez acima, aqui seria um ponto onde eu procuraria novamente por compras. Beleza? Entendendo que esse movimento é um rally, uma base e um novo rally que ainda não foi totalmente mitigado, acho que nem os 50%. Fechou? Então, essa seria a minha visão. 50% até tocou, né? Agora, o ideal seria, de fato, a manipulação mesmo, candle fechando abaixo e fechando acima da região. Quando eu coloco o ETH-BTC, para quem opera criptos aí, tem algum tempinho, viu, que eu falo para vocês sobre essa região. Eu só acredito no fundo de queda do mercado cripto nessa regiãozinha aqui, ó. 0,05 é onde, de fato, eu acredito que pode ser o fim das quedas do mercado cripto. Eu gosto muito de analisar o Ethereum barra Bitcoin, porque provavelmente eu consigo interpretar as forças. Quando o Ethereum contra o Bitcoin está subindo, é porque o Ethereum está ganhando valor em relação ao Bitcoin. Ganhando valor não significa que ele está subindo, significa que ele pode estar caindo, só que caindo menos. Da mesma forma, o oposto. O Ethereum contra o Bitcoin, o Ethereum pode estar subindo, só que ele está subindo mais do que o Bitcoin. Com a expectativa que eu tenho do preço chegar ainda lá em 0,05, significa que eu acho que o Ethereum vai perder valor em relação ao Bitcoin. Provavelmente o Bitcoin vai subir mais do que o Ethereum, ou o Bitcoin vai cair menos do que o Ethereum. No meu cenário, eu acredito que o Bitcoin vai cair e o Ethereum vai cair
mais. Então, por isso eu acredito. O 0,05 é um ponto onde eu hoje pensaria em comprar Bitcoin, comprar Ethereum, para pensar no longo prazo. Já vi a galera falando de Bitcoin que o fundo é 20 mil dólares, é 15 mil dólares, é 12 mil dólares. Eu não sou muito adepto dessas teses, porque eu acho que é só chute. Então, não sou isso. Mas eu, em 0,05, o gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, não me interessa se o Bitcoin vai estar 30 mil dólares, 50 mil dólares, se o Ethereum vai estar 2 mil dólares, 3 mil dólares. Mas a relação Ethereum contra o Bitcoin em 0,05, eu estou olhando, pensando em uma ponta compradora. Quando o preço chegar lá, a gente de fato vai entender o movimento que ele pode estar fazendo. Mas de fato, onde eu compraria o mercado criptomoedas é lá em 0,05. Esse é um possível fundo do mercado cripto e não me interessa o preço que o Bitcoin vai estar, e sim a relação Ethereum contra o Bitcoin. Por que, Clinton, você acha isso? Eu acho que a partir do momento que a gente tem essa primeira, esse choque confirmado no tempo gráficozinho menor, né? E a gente tem a quebra dessa estrutura, bem verdade, não rompeu essa estrutura, isso aqui deixa um ponto bem alerta, bem atento, não romper essa estrutura, o preço chegar só aqui e não romper essa estrutura é um ponto negativo para quem pensa em alta no Bitcoin, mas de fato está validando as minhas regiões, e essa aqui é a minha região mais interessante que eu vejo para comprar. Antes disso, não consigo pensar em nenhuma compra no Bitcoin. Inclusive, no meu vídeo de Bitcoin, falando sobre como operar criptomoedas, eu acho que eu falo sobre essa região. Depois vão lá olhar, o vídeo é de, sei lá, deve ter uns 3, 4 meses, e eu falo que, de fato, o fim da queda do mercado cripto, eu acredito que seria somente nessa região. Quando chegar lá, eu acredito que a gente vai estar podendo fazer uma possível defesa do médio do player, que seria esse movimento aqui, ó. Isso aqui seria a minha referência, aqui foi a manipulação, e agora eu queria ver o player defendendo o preço médio dele. Da mesma forma, o oposto, dentro dessa região. Aqui foi a minha referência, aqui foi a minha manipulação, e aqui foi onde ele defendeu o preço médio dele. Então, por isso que quando chegar aqui, eu estaria de olho pensando em compras no mercado cripto, comprar Ethereum, Bitcoin, de fato, onde seria uma alt season, né? Onde as altcoins, eu não gosto muito mais do termo altcoins, mas ganharia valor em relação ao Bitcoin. Perfeito? Se perder essa região, complica, e a partir do momento que a gente não tem o rompimento dessa estrutura aqui, a partir do momento que a gente não dá continuidade a esse movimento e não teve esse rompimento, fica uma questão muito de alerta, que se a gente perder essa regiãozinha aqui, onde eu estou achando 0,5, né, que seja uma região muito boa para a gente pensar em compra, pode complicar e a gente pode ter queda no mercado, onde o Ethereum vai perder muito valor em relação ao Bitcoin. Beleza? Mas aí é mais para frente, a gente fala quando de fato, se de fato o preço chegar lá em 0,05, a gente para e analisa o mercado de novo, se chegar até lá. Beleza? Agora vamos para o euro contra o dólar. Euro contra o dólar. Euro contra o dólar também tem vídeo no nosso canal falando que essa região era a região mais interessante para a gente poder pensar em alguma venda onde o euro perderia valor em relação ao dólar. A gente vai ter esse order block aqui, que é mais ou menos o mesmo argumento do Bitcoin. A gente teve um movimento de drop, base drop, aqui foi o order block que gerou todo esse movimento de queda, e quando o preço mitigou até essa região, o ponto mais caro seria essa região. Traça a nossa linha. Aqui a gente teve um candle fechando acima, um candle fechando abaixo. Perdeu a mínima, o trade foi ativado. Expectativa, Clinton. Ainda tem espaço, eu vejo, dentro dessa região de inducement, onde o euro contra o dólar pode ir lá ainda, capturar essa liquidez. Beleza? Inclusive, porque a gente tem esse candlezinho aqui, que é o nosso order block de compra. Esse candle aqui vai ser o nosso order block de compra. Então, eu vejo que essa região aqui vai ser um ponto onde eu pensaria em comprar euro contra dólar. E o amarelo vai ser a nossa região de inducement, né? Onde todo esse movimento aqui pode ser liquidez e o preço pode chegar lá para capturar essa liquidez, tocando no order block, para depois a gente pensar no movimento de compra. Inclusive, aquele movimento que ainda falta, quando a gente traça a nossa linha. Aqui foi a nossa referência, o equal high, aqui foi a manipulação, e agora o ideal era esperar a defesa do médio do player no euro contra o dólar. Beleza? Essa é a expectativa que eu estou olhando para o euro contra o dólar. Quando a gente coloca no gráfico diário, muda só um pouquinho o movimento, porque a gente vai ter esse movimento
sendo um movimento que rompeu essa estrutura de fato e está validando as minhas regiões. Então, para o curto prazo, para fazer um day trade, para fazer um swing trade de prazo curto, essa região com certeza é uma região válida para a gente poder pensar no movimento para buscar 3, 4, 5 para 1, até pelo menos essa região aqui, dentro do fechamento desse doji, onde provavelmente aqui eu acredito que vai ser a nossa possível defesa do médio do play. Então dá para pensar numa comprinha nessa região para levar até aqui em cima, para depois a gente pensar de fato no movimento mais brusco de queda, capturando a liquidez que a gente tem nas regiões inferiores. Beleza? Essa é a minha visão do euro contra o dólar. DXY. DXY, quando a gente coloca no semanal, a gente vai ter esse movimento que eu já falei para vocês algumas vezes, né? Essa região aqui era a nossa região de call low, né? Onde provavelmente tinha o fundo duplo que as pessoas estão comprando. Antes de subir, ele vai estopar essa galera. O movimento top perfeito que eu queria ter visto era ele tocar nesse order block. Ele não tocou. Eu queria que essa regiãozinha, esse candlezinho forte aqui, ó, tivesse pelo menos tocado aqui dentro. Tocando aqui dentro, eu entendo que o robozinho da compra estaria acionado, né? E eu ficaria mais confortável para poder pegar uma compra a favor do movimento. Bem verdade, esse movimento aqui já é um fechou fora, fechou dentro, rompeu a máxima, o trade foi ativado. A expectativa, né, é romper ainda para buscar liquidez lá em cima, nessa região desse fechamento desse doji, mas ele ainda pode ir lá capturar a liquidez embaixo para poder formar a nossa possível defesa do médio do player. Traça a nossa linha, entende que o equal high aqui é a nossa referência, aqui foi a nossa manipulação, e tudo isso aqui pode ser uma possível defesa do médio do player para o preço ir capturar a liquidez lá em cima, nessa região desse doji, desse order block que também foi deixado. Beleza? Tudo isso aqui vai ser liquidez do preço, né? Essa questão desse pavio aqui. Então, vai ser pavio, ó. Vai ser região de liquidez, onde provavelmente o stop dessa galera vai movimentar o preço até a próxima região mais líquida. A gente tem também esse fair value gap aqui também, que também pode ser um ponto de possível parada do preço. Beleza? Então, no movimento macro, pensando no longo prazo, no médio e longo prazo, bolsa deve cair, euro deve cair, o dólar deve ganhar valor em relação a tudo. Criptomoedas provavelmente ainda tem movimento para buscar liquidez mais embaixo. E essa seria a minha visão, essa seria a minha expectativa para as próximas semanas, para os próximos meses. Mas toda quarta eu estou aí com vocês também e eu vou atualizando a minha visão e a minha opinião sobre os ativos para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Beleza? Se você não gostou, deixa o seu dislike. Só falou abobrinha, não concordei com nada. Deixa a sua visão, não tem problema nenhum. Vai para o nosso grupo do Telegram. Vai lá tirar qualquer dúvida que você tenha também. Beleza? E é isso. Tamo junto e até a próxima. Beijo para vocês.